Olá, seja muito bem-vindo ao Vivos em Movimento. Mais uma edição para trazer a palavra de Deus para o teu coração, para a tua vida. Eu sou teu irmão, o pastor Elias. Vivos em Movimento é uma série de vídeos que mostra o cotidiano da cidade de Montanha, andando pelas ruas de Montanha e pelas estradas do município. E enquanto andamos, falamos do amor de Cristo Jesus para você. Nós estamos bem no centro da cidade de Montanha. À frente você vê a agência do Banco do Brasil. A imagem não está muito boa, já vista que o sol está muito forte. É um final de tarde, horário de verão, e o sol já está baixo e de frente para a Câmara. Essa é uma das avenidas principais. Está no carro a pastora Tenilza e a nossa amada Elisa. Nós estamos indo até uma cidade chamada Mucurici, que fica a aproximadamente 18 quilômetros de Montanha. A pastora Tenilza estará realizando ali uma prova do seu curso de contabilidade. Ela está no último período do curso de contabilidade. Vamos ali realizar essa prova. Aliás, ela vai realizar a prova. Eu sou apenas um motorista, mas no decorrer dessa viagem, nós vamos falar do amor de Cristo Jesus para você. E vamos falar de um tema que é extremamente importante para as nossas vidas. Nós temos visto nesses últimos tempos que os adolescentes não estão amando o Senhor da forma que deveria. É comum nós vermos os pais criarem os filhos relativamente dentro da igreja e quando crescem afastam-se por completo da presença do Senhor e passam a viver no mundo mergulhado em toda sorte de práticas ruins. Os adolescentes, os jovens. E quando chegam à fase adulta, da mesma forma, continuam no pecado. Onde está o erro? Na criação? No Senhor Deus? Onde será que está o erro? A palavra de Deus nos diz de forma muito clara em Provérbios capítulo 22. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Essa é a recomendação do pregador. Vou dar uma parada aqui nesse cruzamento. Vamos aguardar esse carro passar. E nós vamos dar uma carona a uma das colegas da pastora Tenilza que fará junto com ela essa prova. Vamos parar nesse posto e aguardá-la por uns instantes. Vamos parar um pouco aqui enquanto a colega da pastora chega. Já está vindo essa jovem que está passando aí na frente. Deixa ela embarcar aqui no carro. Agora sim, de fato, vivos em movimento. Iniciando a nossa pequena viagem. Essa é a saída para Minas Gerais e também para algumas cidades aqui do norte do Espírito Santo. Mas vamos para o nosso texto bíblico, mais uma vez. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esperando o caminhão manobrar ali na frente. Irmãos, a palavra de Deus é clara. Na verdade, é uma promessa do Senhor para as nossas vidas. É uma promessa de Deus para os pais, que, se ensinar as crianças no caminho dele, não se desviarão desse caminho. Não deixará o caminho do Senhor. Mas o que temos visto nesses últimos tempos, o que nós temos visto é que muitos não estão perseverando no caminho do Senhor.
quando chega a faixa etária por volta dos 10, 12, 13 anos, deixam-se encantar pelo mundo e o mundo os arrebata da igreja. Satanás os arrebata da igreja e os faz mergulhar em toda sorte de pecado. E a consequência disso é um grande sofrimento para o povo de Deus. Os pais sofrem, a consequência não é das melhores, muitos desses adolescentes se deixam envolver por práticas ilícitas e a situação fica um tanto quanto complicada. Mas o certo é que a família recebe ali no seio da família o sofrimento que isto causa. Eles passam por um sofrimento muito grande. Mas o que é que gera isso? Por que não há esse perseverar nos caminhos do Senhor? Porque é tão comum vermos adolescentes andando por caminhos nos quais o eterno não está, não aprova. Qual será a fonte? Qual será o motivo desse afastamento? Queridos, com certeza há uma série de motivos. Uma série deles. Há uma série de motivos, porém vamos citar alguns. Motivos externos. Satanás que investe contra a nossa juventude, principalmente aqueles que estão sendo doutrinados no caminho do Senhor. Satanás investe contra eles para retirá-los da presença do Eterno, para envergonhar a família, envergonhar a igreja, enfim. É o objetivo de Satanás destruir vidas. E ele tem investido como nunca nas nossas crianças e adolescentes. E oferece uma série de situações. É a televisão, são os filmes, os games, a internet, enfim. Satanás usa de muitos expedientes para afastar as nossas crianças da presença do Todo-Poderoso. E de certa forma há uma doutrinação e ela é diária. Diária mesmo. Esse é o agente externo, é a ação do maligno de forma direta. Mas há outro, muito sério, que são os próprios pais. É comum nós vermos, amados, dentro dos lares, aquela falta de comunhão com o Todo-Poderoso. São apenas crentes nominais que vão à igreja, mas que não servem de fato ao Todo-Poderoso, que não amam ao Senhor a ponto de entregar-se por completo. Os lares são movidos por uma série de situações, o pecado está dentro da casa, o problema está dentro da casa. E isso tudo repercute na criação, na vida da criança. À frente vocês veem as montanhas que dão um nome à cidade. Nossa cidade tem o nome de montanha devido a essas montanhas de granito que você consegue visualizar aí no fundo da imagem. E nós temos visto, amados, que os pais não dão exemplo dentro dos lares. Não há comunhão conjugal. Não leem a palavra de Deus juntos. Não vivem os princípios do Senhor. Vivem no pecado. E tudo isso gera na criança um afastamento normal da presença do Senhor. Existe aqueles ainda que trocam o culto, e isso é muito comum, trocar o culto pelo futebol, seja na televisão, seja no estádio. Não vão ao culto, mas vão ao futebol. A criança vê toda essa situação e entende que o futebol é mais importante, que o programa da televisão é mais importante, que a situação que os afasta da igreja são mais importantes do que ir à igreja. E tudo isso fica impresso na mente da criança. Há outros que alegam o cansaço. Estou cansado, trabalhei o dia todo. Ou está frio, ou está chovendo. Muito quente. Enfim, motivos diversos para não irem à igreja. A criança está ligada. Mas se isto é motivo, é porque a igreja não é tão importante assim. Amém? Entendem dessa forma. E há outros motivos, amados. E há outros motivos que são praticados até de forma involuntária pelas pessoas. De certa forma, elas querem ajudar o culto e afastam seus filhos da igreja. Por exemplo, alguns pais que estão com seus bebês
evitam ir à igreja porque é difícil levar o filho, é difícil levar o bebê à igreja. Se vai de carro, tem que colocar cadeirinha, aquela situação toda. Se é transporte público, é complicado levar um bebê no transporte público, não é verdade? Então elas permitem que essa situação tome o lugar do Senhor. Cristo Jesus chega em segundo plano. Só que tudo isso tem ficado registrado. Está ficando registrado na mente da criança, do bebê. Outros acham, não vou à igreja porque meu bebê chora demais na igreja, vai atrapalhar o culto, vai atrapalhar, enfim. E não vão à igreja. E ainda, outros colocam a culpa, eu tenho que vestir meu bebê, eu tenho que arrumar a criancinha, 2, 3 anos de idade. Dá um trabalho, não é verdade? Tem que arrumar a criança para sair de casa. E dá aquela preguiça, não vou, deixa para domingo que vem. Só que a criança de 2, 3 anos de idade já está compreendendo que ficar em casa é melhor do que ir à igreja. Outros dizem, minha criança brincou o dia todo, coitadinha, está cansada, está dormindo, vou acordar para ir à igreja. Domingo que vem ela vai brincar da mesma forma e na mesma hora do culto estará cansada e não vai à igreja novamente. Ainda, meu filho faz muito barulho na igreja. Tem aquelas crianças que são inquietas na igreja, não é verdade? E gritam, e pulam, e andam, e mexe uma cadeira, e empurra uma cadeira, e faz isso e faz aquilo. E os pais sentem-se de certa forma constrangidos e preferem ficar em casa para não passarem por esse tipo de constrangimento. Mas eu quero falar para você, pai, que não existe isso. A igreja é para juntos louvarmos e glorificarmos o nome santo de Deus. E se a criança ela é um pouco inquieta na igreja, vá desta forma, porque é levando à igreja que ela há de acostumar e ela há de entender que ali é o lugar para louvar e bendizer o nosso Senhor e Salvador. Mas se você ficar em casa, como é que você vai ensinar a necessidade de estar na igreja? Amém? Então não use esse expediente como desculpa, como justificativa para não ir à igreja. E ainda, amados, quando o filho já é adolescente, meu filho hoje está ali numa reunião de amigos, ou está fazendo outra coisa qualquer, vamos deixá-lo em casa, vamos deixá-lo lá com seus amigos, e acaba soltando as rédeas. E acaba soltando as rédeas do adolescente. Aí, querido, se você solta as rédeas, o maligno as pega e aperta da forma que ele acha conveniente. Você precisa levar o teu filho à igreja, mesmo que ele não goste. Mesmo que ele não goste, você precisa levar o teu filho à igreja. Entenda isso. Outros ainda até concordam que a igreja é cansativa. Concordam com o adolescente, com o filho. A igreja é cansativa mesmo, aquele pastor fala, não é verdade? E joga uma série de situações e falam tanto de coisa, ensinando o seu filho a resistir à ideia de ir à igreja. Tudo isso, irmãos, vai produzir frutos. Todas essas ações produzirão frutos no futuro. E os frutos não serão os melhores. Não serão os melhores. Você precisa entender que a tua casa, é a escola dos filhos. É a escola do Senhor, que você é sacerdote, você tem que incentivar o teu filho a ir à igreja, a ler a Bíblia, a orar, a cantar, a exaltar o nome santo de Deus. Mas se você não faz isso, como ele pode tê-lo como exemplo, como sacerdote? E depois, queridos, quando os dias passam, chega na adolescência, e a criança está totalmente fora da presença do Senhor, sem o desejo de conhecer a Deus, de andar com o Todo-Poderoso, você não vai conseguir realmente levá-la para a igreja. Mas o diabo vai abraçá-la e vai puxar para as trevas e vai oferecer um tanto de coisas boas para ele. Boas assim, é o pecado saboroso, claro. E as consequências serão terríveis. Eu quero falar para você que a promessa é Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Essa é a promessa do Senhor.
Mas você precisa ensinar a criança. Você não pode deixar a tua criança fazer o que quer. Está no teu controle, debaixo do teu controle. Você precisa ensinar e, claro, viver os princípios do Senhor com prazer, com alegria, com santidade, para que a criança veja e tenha o mesmo desejo de viver os princípios de Deus em santidade, com prazer e com alegria. E certamente, se você agir desta forma, você terá um futuro de paz, porque o Senhor há de honrar a tua palavra, porque o Senhor há de honrar a palavra, e teus filhos não se desviarão, não deixarão a presença do Senhor. Mas lembre-se, tens que pagar o preço de viver a verdade do Senhor. Tens que pagar o preço de ser do Senhor. Vamos fazer aquilo que Deus quer, para que o nome dele seja honrado, para que o nome dele seja glorificado. Nós estamos chegando à cidade de Mucurici. Essa é a entrada de Mucurici, uma cidadezinha pequena, aproximadamente 5.000 habitantes na zona urbana. Montanha tem aproximadamente 15.000 habitantes na zona urbana. Essa é a avenida de acesso. Nós vamos até uma escola na parte alta da cidade, onde a pastora Tenilza e a sua colega vão fazer a prova. Carro quebrado aí na esquina, vamos contornar o carro. E vamos pegar essa avenida à direita, que dá acesso ao centro da cidade. Mas você que nos acompanha o Vivos em Movimento. Inscreva-se em nosso canal. Entre em nosso canal no YouTube, inscreva-se, youtube.com/Missão Vivos, e também dê um like. Você inscrevendo-se e levando outras pessoas a inscrever-se, e também dando esse like, esse joinha, clicando no joinha, você há de fortalecer nosso canal e nós vamos conseguir levar a palavra de Deus para outras pessoas. E fica o convite também para que você volte ao nosso canal e que veja nossos próximos lançamentos, nossos próximos vídeos. Acesse também nosso site. Esse prédio em azul é o Hospital de Mucurici. Acesse também o nosso site, o vivos.com.br. Ali nós temos a web rádio Vivos e temos também uma série de estudos que eu tenho certeza que é onde edificar a tua vida. Em nosso canal no YouTube você encontra palavras, ministrações, o Minutos Vivos, o Vivos em Movimento, enfim, nós temos aí palavras para edificar a tua vida, para trazer a paz do Senhor ao teu coração. Divulgue nosso canal, compartilhe essas palavras. Amém? Nós estamos chegando ao final da nossa viagem, vamos parar a poucos metros à frente. E eu quero agradecer a você pela companhia, por estarmos juntos nessa viagem, ouvindo a palavra de Deus, e que o Senhor crave no teu coração a necessidade de viver a verdade dele. Tá bom? Um abraço e até o nosso próximo vídeo, para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Missão Cristã Vivos, edificando vidas para Cristo. Abraço, gente. Que Deus abençoe vocês. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus.